Jean, por vir como representante do ProSaúde, ao Dr. Bruno, advogado da casa, e dizer a importância que a Santa Casa tem para todos nós. Eu, particularmente, tenho uma gratidão muito grande pela Santa Casa, pelo Hospital Regional, porque aprendi como atendente de enfermagem, que na época não tinha o curso, atendente de enfermagem, no Hospital Regional. Isso em 97, há 21 anos atrás. E alguns dos meus professores, a quem eu tenho gratidão, estão aqui, que são esses profissionais do Regional, o qual eu citei. E outros, como o saudoso Edileno, e outros mais. Daniel, Girlene, as Duas Graças, das Dores, Maria José, tantos outros. Eu passaria aqui talvez a tarde toda citando o nome. E isso eu tenho uma gratidão aos profissionais da casa e a Irmandade na época que fazia um trabalho próximo da perfeição na Santa Casa, porque tinha um carinho enorme e tinha um grande afeto àqueles pacientes que ali se encontravam, tanto no Regional como na Santa Casa. Na verdade, eu tinha umas 3 perguntas para fazer direcionada ao Dr. Rigueira, que são perguntas muito técnicas. E eu lamento, e aí aconteceu problema de saúde, é natural. E eu não vejo vocês dois, com todo respeito, com capacidade técnica de responder as 3 perguntas que eu ia fazer. Mas, com relação à parte financeira, eu fiquei muito atento. E números é muito difícil. É muito difícil e até mesmo, às vezes, um professor que se encontra na assistência tem a dificuldade, porque os números nem sempre são verdadeiros. Não quero dizer que esses números não sejam verdadeiros. Estou dizendo que nem sempre os números são verdadeiros. E o que me assusta na Santa Casa e Hospital Regional é que aquele prédio da unidade de emergência, há 7 anos atrás, foi feita uma caridade da prefeitura, do gestor Alexandre Toledo, porque eu considero uma caridade, de fazer a troca de um terreno da UPA por um prédio construído, por um prédio. E aquele prédio caiu como a menina dos olhos azuis, porque emendou com o prédio regional e ali foi comentado o que ia fazer e acontecer. Inclusive o deputado Carimbão, a quem manda emenda para a Santa Casa, falou que ia fazer que ia ter um trabalho de hemodiálise ali dentro. Falaram em UTI. O próprio Dr. Rigueira falou na Avenida FM, no programa da Marta Mártires, não me recordo se tem 1 ano e meio, 1 ano por aí, que ia ser feito um trabalho ali de ampliação. E esse trabalho, infelizmente, ele não vem acontecendo. E o que a gente percebe, e eu particularmente, por ser um profissional da área e trabalhar na UPA, o que a gente percebe é uma insatisfação muito grande dos profissionais médicos daqui de Penedo. E profissionais médicos, a gente vive numa cidade interior, distante da capital, e médicos que residem aqui, que já têm uma meia-idade, já está mais próximo da sua aposentadoria do que o seu início de carreira, e que muitas vezes querem estar atendendo na sua cidade pela facilidade, para não estar pegando rodovia, por não estar se afastando da sua casa, e que muitas vezes não sempre atende até na sua cidade pelo um valor abaixo, um valor de plantão abaixo de que ele conseguiria em outra cidade, até por amor à própria cidade. E alguns nem penedenses são, mas hoje já se considera penedense pela longa vida que se encontra na cidade. E aí foram muitos. Eu não vou entrar nesse mérito de demissões. O senhor falou aí a questão de números, 5 demissões. Eu acho que não são só isso. Eu acho que as demissões foram mais. Mas aí qualquer empresa tem o direito, e aí o advogado sabe falar muito mais do que eu, é claro, que pode demitir. O funcionário ele pode questionar, pode entrar na justiça a hora que ele achar que deve entrar. Agora, infelizmente, por se tratar de uma cidade do interior,
Quando se perde profissionais médicos, é difícil de você conseguir buscar na capital um profissional que venha suprir a necessidade, e aí quem tem a perder é a cidade. Com relação ao profissional que foi demitido, eu particularmente acho que vocês que fazem a Santa Casa deveriam rever essa situação, que é o profissional que faz o trabalho de imobilização ortopédica, que é o Claudevan. Porque quem está no lugar dele não é o profissional que tem o gabarito e que tem a capacidade técnica que ele tem. E se os senhores, que até o próprio doutor Rigueira, que aqui não se encontra, for conversar com os 2 ortopedistas que atendem no hospital regional, tanto o doutor Walter, eu não conversei com eles, mas tenho certeza, tanto o doutor Walter como o doutor Adilson, eles vão dizer que teve perda. E mobilização ortopédica, está aqui um técnico também, o vereador Derivan, e mobilização ortopédica requer um cuidado muito grande. E aquela demanda de vocês, aquela demanda do hospital regional é grande. Então, é preocupante. É preocupante. E muitas vezes eu dizia para o Claudevan, eu sinceramente não dou conta dessa demanda que você dá conta aqui. 30, 40 pacientes e ele daquele jeito dele, brincando, tudo, atendendo todo mundo. Então, para o bem do regional e da cidade, é claro, dos pacientes, eu acho que os senhores deviam rever essa questão do profissional Claudevan. Isso aí é uma opinião minha, né? E aí a Santa Casa vai acatar essa opinião ou não. Agora, com relação às ambulâncias, salvo me engano, a Santa Casa tem 2 ambulâncias. A outra já não tem mais condições. E por que essas transferências de paciente que está internado no hospital regional, ela socorre tanto a UPA, que no momento só tem uma ambulância, agora está chegando outra, graças a Deus, e recursos aqui da Câmara de Vereadores, ela socorre tanto ao município, a Secretaria de Saúde e a UPA, e não tem o motorista. O que é que está acontecendo que o hospital regional, muitas vezes, às vezes até os próprios familiares, transfere os seus pacientes, né? Teve um caso há 60 dias atrás que o rapaz ligou para mim e pediu meu carro para transferir. E eu cedi o carro até de uma forma errada, porque poderia acontecer alguma coisa, e eu assumi a responsabilidade. Então eu queria saber por que essa ambulância não está fazendo as devidas transferências desses pacientes que precisam ser transferidos para a HGE ou para algum hospital em Arapiraca. Era só isso, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Bom, eu vou te falar sobre a questão, em relação à questão dos números, não tenha dúvida do que é exatamente isso. Pode ir lá e é outra coisa. Esses são números, são de valores que nós apagar, desligar? Só desligar. São números que, na verdade, de recurso nosso, meu, dos eleitores estão aqui, de vocês também. Então é de domínio público, pode ir lá e pegar com a gente, não tem problema nenhum. Se quiser pegar todos os meses, a gente presta contas, inclusive para a própria provedoria, que tem um conselho fiscal que vai te mostrar os mesmos números, não tem diferença alguma. Sobre a questão do prédio de emergência, como eu comentei, a gente tem o projeto que está na vigilância. Aquele prédio de emergência é onde vai ser a maternidade, é ali onde vai ser a entrada da maternidade, que vai ficar lindíssimo, com vidro espelhado, lindo demais, inclusive até com um local onde a ambulância pode parar coberto para poder tirar os pacientes que hoje a gente não tem. Então só falta sair. Saindo essa questão do projeto, a gente começa a fazer. Vários deputados, como senadores, se colocaram à disposição da Santa Casa para poder ajudar. Agora, cadê o projeto? Que não sai. E aí tem que ter uma força lá junto à vigilância sanitária. Eu te adianto assim, a Santa Casa de São Miguel precisa ampliar, inclusive, o serviço dela de hemodiálise. Não consegue ampliar o serviço porque está há 3 anos com o projeto pronto e não consegue aprovar na vigilância. 3 anos. Nós estamos conseguindo algumas coisinhas aos poucos. Sobre a questão dos médicos da cidade, todos os médicos que estão trabalhando conosco hoje, que são do município, trabalham porque querem trabalhar junto à Santa Casa. Os que
estão aqui na cidade e não trabalham conosco, porque deve ter algum problema para não trabalhar lá. Alguns ainda devem ter algum questionamento que eles estão fazendo, ou quem sabe a vocês, por que não estão, mas eles devem saber. Lá no fundinho dele, ele sabe o porquê que ele não está mais trabalhando lá na Santa Casa. E em relação à questão da ambulância, não são duas, entendo. A gente tem um carro aqui, é um Fiorino, que era uma ambulância que foi doada em 1997 para a Santa Casa. No ano passado, esse carro ele já não andava mais, ele estava parado embaixo de umas árvores da Santa Casa. Quando a gente pegou, decidiu fazer uma reforma nesse carro, exatamente para que a gente pudesse tirar algo. A gente tinha 3 carros. Pegar essas caminhonetes que já estavam muito velhas e antigas, trocar por um carro novo, para que nós pudéssemos viajar, principalmente a Santa Casa, que toda semana tem reunião no Estado, tem reunião na Secretaria de Fazenda, e precisa ir para lá e acaba utilizando sempre veículo próprio para poder fazer esse deslocamento. Então pegou e fez uma reforma desse veículo Fiorino, que era uma ambulância antiga, para poder carregar hoje alimentos, carrega roupa, carrega materiais, tudo que tem em relação para poder, que ela anda muito, fazer serviço de banco aqui internamente, é ela quem faz, essa Fiorino. E tem uma ambulância que fica à disposição junto da Santa Casa também, principalmente na questão da maternidade. Por que ela não é usada para poder fazer o transporte dos pacientes? Eu falo, a questão, acho que dias atrás eu conversei com alguns vereadores em relação a isso. A questão da maternidade, que a gente tinha problemas anteriormente, é que existe uma contrarreferência, ou seja, o Hospital de Penedo ele é de baixa e média complexidade. Se tiver qualquer tipo de problema o paciente, ele vai para uma alta complexidade. Então eu tenho uma referência. Para mim ter essa referência, eu vou precisar transferir o paciente. Então essa contrarreferência que a gente chama, que é o Hospital Santa Mônica, ele tem que me dar um leito. Eu vou ligar para ele e vou falar, hospital, eu tenho uma paciente que está com um problema assim, assim, assado, e eu preciso que você, por favor, receba essa paciente. O hospital vai falar, eu vou receber a paciente. Ótimo, sem problema nenhum. Então está liberado o leito? Está liberado o leito. Pronto. Automaticamente eu pego. Eu tenho uma ficha de transferência onde eu preenchi toda essa ficha. Eu mando para o SAMU e o SAMU fala assim, está liberada a vaga? Está liberada a vaga. O SAMU vai ligar lá na Santa Mônica, vai ligar, está liberada uma vaga para uma paciente da maternidade está liberada a vaga. Muito bem, a gente pega, vem a ambulância do SAMU, pega a paciente e leva. É assim que funciona. Para o regional, ainda a gente não conseguiu fazer com que tenha essa contrarreferência. Eu estou praticamente há 2 anos e meio aqui. E há 2 anos e meio que eu venho cobrando o Estado, e eu consegui até agora resolver o problema da maternidade. Do regional não consegui ainda. Por causa que existe pacientes que a gente tem que transferir do regional para o Hospital HGE, existe, mas ele tem que me dar a vaga também. Ele tem que me dar a contrarreferência. Ele que é minha referência, contrarreferência de pacientes com emergência. Então eu tenho que levar esse paciente. Então automaticamente, da mesma forma, eu vou entrar em contato com o Hospital HGE, a regulação. A regulação vai me falar, eu tenho uma vaga, pode trazer o paciente. Eu automaticamente preenchi meus itens todos de transferência, mandei para o SAMU identificou junto ao Hospital HGE de que tem a vaga para ele poder levar para lá e automaticamente vai vir pegar o paciente no regional e vai acabar levando para lá. Por isso.